Fale aquela data que a gente aprende na escola, 22 de abril de 1500, o dia em que o Brasil foi descoberto. Bom, e se essa data não for o começo de tudo, mas na verdade a interrupção de uma história muito, mas muito mais antiga? É isso que a gente vai explorar hoje. Vamos olhar por trás da história oficial para revelar um Brasil que já existia e pulsava muito antes das caravelas. Para começar essa nossa conversa, eu quero deixar uma pergunta no ar. Uma pergunta que, na verdade, muda tudo. Como é que se descobre um lugar que já era ao lar de milhões de pessoas? É a partir daqui que a gente começa a desembaralhar a complexidade do que realmente aconteceu em 1500. Mas calma lá, para a gente entender o que foi interrompido, primeiro a gente precisa relembrar a história que todo mundo conhece, a versão oficial, contada, claro, pela perspectiva de quem estava chegando no navio. Então, vamos lá. Século XV, Portugal era a grande potência da navegação. Eles estavam, contudo, movidos por uma busca incessante por ouro, especiarias e, claro, pela fé. Eles se jogaram no que chamavam de Mar Tenebroso. E olha que interessante essa linha do tempo. Em 1494, bem antes de Cabral, o Tratado de Tordesilhas já estava dividindo o mundo entre Portugal e Espanha. E essa divisão incluía terras que oficialmente nem tinham sido encontradas ainda. Isso dá uma pista de que a chegada em 1500 talvez não tenha sido um acidente, mas sim um movimento muito bem calculado. E a mentalidade da época fica escancarada nessa famosa citação do Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota. Ele olha para os povos originários e os descreve como uma gente de tal inocência, como se fossem crianças prontas para serem convertidas. Era uma visão que não conseguia enxergar ali uma outra cultura, outra civilização. Era como olhar para uma obra de arte milenar e ver apenas uma tela em branco. Agora, segura aí, porque é aqui que a nossa história dá uma virada de 180 graus. Para entender de verdade o impacto de 1500, a gente precisa viajar muito mais para trás no tempo e conhecer o mundo que já existia aqui. Escuta só o que esse frei espanhol, o Gaspar de Carvajal, escreveu algumas décadas depois, na primeira expedição europeia que desceu o rio Amazonas. Ele fala que eles ficaram abismados com a quantidade de gente. 200 canoas vindo na direção deles. Isso destrói completamente aquela imagem de uma Amazônia como um paraíso intocado ou um inferno verde desabitado. Era um lugar vibrante e cheio de gente. E para a gente ter uma dimensão disso, vamos aos números. As estimativas mais recentes sugerem que só na Amazônia viviam cerca de 10 milhões de pessoas. 10 milhões. Sabe qual era a população de Portugal inteiro na mesma época? 1,5 milhão. Pensa bem, o lugar que foi descoberto era muito mais populoso que o Império Descobridor. E não era só uma questão de quantidade de gente, não. A gente está falando de um nível de sofisticação impressionante. A arqueologia hoje está descobrindo cidades gigantescas conectadas por estradas, sistemas de represas e canais, um manejo da floresta tão avançado que eles basicamente a cultivavam. E a prova disso está nos ossos. Os esqueletos mostram que eles eram, em média, mais altos e mais saudáveis que os europeus que chegaram aqui. E talvez a prova mais incrível e duradoura dessa engenhosidade toda esteja literalmente debaixo dos nossos pés, a famosa terra preta de Índio. Esse solo super fértil não é natural da Amazônia, ele foi criado. É o resultado de séculos de um manejo de resíduos super inteligente, uma espécie de compostagem em larga escala. É a assinatura de uma civilização que não só vivia na natureza, mas a melhorava. E isso nos leva a uma ideia que é assim de explodir a cabeça. A Amazônia que a gente conhece hoje, com toda a sua biodiversidade, não é uma natureza 100% selvagem. Em grande parte, ela é uma construção humana. As árvores de frutas e castanhas não estão lá por acaso. Elas foram plantadas e manejadas por gerações. A floresta inteira é, na verdade, um imenso jardim cultivado. O maior monumento que uma civilização já construiu no planeta. Beleza. Agora que a gente tem toda essa bagagem, todo esse contexto sobre o que existia aqui, vamos voltar para 1500 e olhar de novo para essa palavra, descobrimento. O que ela significa de verdade? As palavras têm poder, né? Chamar de descobrimento é contar a história só pelo ponto de vista europeu. Uma visão que ignora, que apaga milênios de história que já existiam aqui. É por isso que muitos historiadores hoje preferem usar outras palavras, como achamento ou simplesmente contato. Porque essas palavras reconhecem o óbvio, que duas civilizações complexas se encontraram naquele dia. Porque, vamos ser sinceros, para os povos que já estavam aqui, a chegada dos europeus não foi uma descoberta. Foi o começo de uma das maiores catástrofes demográficas da história da humanidade. A dimensão do desastre foi gigantesca. A arma mais letal e invisível
foram as doenças. Cerca de 70% da população pode ter morrido por causa de coisas como varíola e sarampo, para quais eles não tinham nenhuma imunidade. Some a isso a guerra, a escravidão, a perda de terras, e o resultado foi um colapso tão brutal que séculos depois a Amazônia realmente parecia vazia para os novos exploradores. E foi daí que nasceu o mito da natureza intocada. Tá, mas por que é tão importante a gente remexer nessa história? Isso não é só um detalhe acadêmico, não mesmo. Entender isso muda a forma como a gente enxerga o Brasil hoje. A grande lição, o ponto central de tudo isso é que a certidão de nascimento do Brasil não é de 1500. A história desse território é muito, mas muito mais antiga, profunda e diversa. Reconhecer as civilizações que existiam aqui é reconhecer as fundações sobre as quais o Brasil de hoje foi construído, muitas vezes de forma violenta. E eu quero terminar com essa reflexão. Saber que a Amazônia foi um jardim cultivado, que civilizações com milhões de pessoas e tecnologias incríveis floresceram aqui, o que isso muda pra gente hoje? O que isso muda na nossa identidade, na forma como a gente vê o nosso país e o nosso futuro? A história não é uma coisa morta, guardada num livro. Ela está viva e a gente está sempre descobrindo coisas novas sobre o passado. Se essa nossa conversa te fez pensar, se abriu uma nova janela para entender o Brasil, o convite está feito. Se inscreve aqui no canal e curte essa análise para a gente continuar explorando esses temas juntos. Valeu e até a próxima!